O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, as três leituras de hoje desta missa parecem, num primeiro momento, que não se conectam. Mas, quando pensamos um pouquinho, nós entendemos que a palavra dirigida ao nosso coração, o Espírito Santo nos convida a olhar para Deus, a buscar a Deus. E a buscar a Deus como a corça que anseia pelas águas vivas. A buscar a Deus como a única esperança da nossa vida. Portanto, os que vivem das coisas deste mundo saibam viver como se não dependessem delas, porque elas passarão. Então, a consciência da vaidade da vida. Ao mesmo tempo, também ajuda-nos aqui o dom da ciência infusa do Espírito Santo como dom batismal, pelo qual nós reconhecemos o que é divino, o que é grande, o que tem grandeza, o que permanece. E ao mesmo tempo também contemplamos o que é acidental, o que é transitório, o que é deste mundo. A primeira leitura nos convida a este desacorrentamento daquilo que é provisório, seja no sentido das coisas, dos bens materiais, seja no sentido das pessoas. O salmo de meditação, salmo muitas vezes cantado na liturgia para celebrar as glórias de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo é um salmo que convida todo bom cristão, como ainda em outro tempo, todo bom israelita, a manter os olhos, os ouvidos, os sentidos humanos voltados para Deus. Voltados para Deus. Para que justamente a presença de Deus nos preencha da sua graça, para que nós saibamos o que devemos fazer e o que devemos realizar em vista da salvação. No Evangelho, Jesus elogia os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles que têm necessidade de. São aqueles que ainda não estão preenchidos, são aqueles que podem recorrer a Deus na sua necessidade diária e são alimentados, sustentados, curados. São bem-aventurados porque podem ser encontrados por Deus. Os ricos não podem ser encontrados
por Deus. Aqueles que riem, aqueles que celebram o que possuem, não precisam de mais nada. Aqueles que têm uma vida tranquila e acham que tudo vai bem, também não precisam recorrer a Deus, vão contemplar em Deus o quê? Por isso, então, olhando para estas leituras, peçamos ao Senhor que dê a nós um coração que busca. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. E essa expressão, minha filha, é uma palavra de Deus dirigida pelo salmista a Israel. A Israel que é filho e filha de Deus. Escutai, filha do meu povo. Olhai, ouvi isso. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Cuidado de fixar os sentidos humanos naquilo que passa. Antes, pelo contrário, põe os teus ouvidos, os teus olhos, põe os teus sentidos humanos, coloca tua paixão naquele que permanece para sempre. Vai ao encontro do teu Deus, sai ao encontro do Senhor. Esse convite da liturgia nos convida a um desprendimento, mas ao mesmo tempo a uma confiança absoluta em Deus. Caminho fácil? Claro que não é um caminho fácil. Se fosse fácil, a porta estreita de Jesus seria larga e entrariam muitos por ela. O caminho é difícil porque as coisas do mundo nos dominam e somos apegados a tudo o que passa, desde bens materiais, frutos do nosso trabalho, até pessoas que passam pela nossa vida e quantas vezes é difícil dizer e é difícil aceitar que elas também passam. O tema da liturgia desta semana na vida da igreja é a amizade. E a amizade verdadeira é aquela que dá ao outro a possibilidade de partir. Não é aquela amizade grudenta, possessiva. O amor de Deus para conosco é assim. O amor de Deus refletido na parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo, o pai não impede o seu filho de partir. Pelo contrário, é o que você quer? Parte. A amizade verdadeira é aquela que comemora até o desejo de partir, desde que aquele que parte tenha a segurança de que está buscando a sua própria felicidade. Deus não nos obriga a caminhar com Ele. E ao mesmo tempo nos convida a construirmos amizades também nesse mundo que permitam a liberdade. Que não sejam amizades possessivas, que não sejam amizades que limitam o direito que o ser humano tem de construir a sua vida com a sua liberdade, assumindo as consequências da liberdade. Peçamos a Deus, então, que nossos olhos, nosso coração, nossa mente, que todos os sentidos do nosso corpo, sentidos físicos, sentidos espirituais, estejam voltados para Ele, para que nós, sabendo quem Ele é e o quanto precisamos dele, nunca troquemos a sua presença por qualquer outra coisa ou por qualquer pessoa que de repente possam nos afastar da comunhão com Deus, com a sua graça. E você que nos acompanha nessa Santa Missa, não deixe de rezar pelos nossos seminaristas, rezar por todos os vocacionados à vida religiosa e consagrada, padres, diáconos, bispos, todos temos este fermento no coração. E muitas vezes a gente corre o risco de trocar o Criador pela criatura. E com certeza, se nós fazemos esse caminho errado de trocar o Criador pela criatura, acabaremos perdendo tudo, porque sem o Criador,
a criatura não tem sentido e não tem significado. É apenas posse. Peçamos a Deus que nos ajude de modo todo especial na vida consagrada, na vida religiosa, no ministério, no exercício das ordens sagradas na vida da igreja, a ter este olhar que está para além daquilo que é deste mundo, como nos convida São Paulo na primeira leitura desta Santa Missa, a não nos apegarmos a nada, exceto a caridade de Cristo que deve impelir o nosso coração. Amém.